Você está prestes a ouvir algo que vai mudar completamente a sua vida financeira. E eu não estou exagerando. Eu não estou usando clickbait. Eu estou te dizendo a verdade nua e crua. Existe um Pai Nosso que quase ninguém conhece. Um Pai Nosso que não foi feito para você repetir de forma automática, decorada, vazia. Esse Pai Nosso foi feito para abrir portas financeiras, para quebrar bloqueios de dinheiro, para destravar provisão. E a razão pela qual você nunca ouviu falar dele é simples. Ele incomoda. Ele mexe com estruturas. Ele tira você da posição de mendigo e te coloca na posição de herdeiro. E tem muita gente que prefere te manter pedindo, implorando, sofrendo, do que te ensinar a decretar com autoridade. Mas hoje isso acaba. Hoje você vai aprender o Pai Nosso da prosperidade. E quando você terminar de ouvir este vídeo, quando você fizer exatamente o que eu vou te ensinar aqui, algo vai mudar. Ainda hoje. Pode anotar isso. Porque o que você vai ouvir aqui não é teoria, não é filosofia, é código espiritual, é senha de acesso, é chave que abre cofre celestial. E quando você usa essa chave do jeito certo, o dinheiro começa a chegar, as portas começam a se abrir, a provisão começa a fluir. Agora, antes de continuar, eu preciso que você faça 3 coisas muito importantes. Primeira, deixa o seu like neste vídeo agora. Não deixa para depois. Faz agora. Porque o like não é só um botão. É um ato de fé. É você dizendo espiritualmente: eu aceito o que está sendo liberado aqui. É você abrindo a sua mão para receber. É você criando um canal de reciprocidade. E sem reciprocidade, a bênção não flui. Segunda coisa, vai nos comentários agora e escreve 2 palavras. Eu creio. Essas 2 palavras são uma declaração pública. É você fincando uma bandeira. É você dizendo para o mundo espiritual: eu creio que algo maior está agindo a meu favor. E se você quiser ir além, escreve também o seu primeiro nome. Porque quando você coloca o seu nome ali, você está assinando um documento. Você está registrando a sua fé. Você está entrando oficialmente nessa corrente de provisão. Terceira coisa, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque este não é o único vídeo poderoso que você precisa ouvir. Tem muito mais vindo, tem muito mais decreto, tem muito mais ativação financeira, e se você não estiver inscrito, você vai perder. Então faz isso agora. Like. Comentário Eu Creio com o seu nome. Inscrição e sininho ativado. Faz agora porque eu vou esperar. Pronto? Então agora eu posso te contar o que realmente está acontecendo aqui. Você não chegou neste vídeo por acaso. Você foi chamado. Você foi trazido. Tem algo maior operando na sua vida agora mesmo, te guiando para este momento. E esse momento é um divisor de águas. É o momento onde você decide se vai continuar na mentalidade de escassez ou se vai entrar na mentalidade de abundância. Se vai continuar sendo servo que implora ou se vai virar herdeiro que decreta. Se vai continuar com as portas financeiras trancadas ou se vai destrancar tudo agora. E a decisão é sua, mas eu vou te dizer uma coisa. Se você ficar até o final, se você ouvir tudo o que eu vou te ensinar aqui, se você fizer o decreto que eu vou te passar, a sua vida financeira não vai ser mais a mesma. Porque o Pai Nosso da prosperidade não é brincadeira. Não é wishful thinking. É poder real. É autoridade espiritual sendo ativada. É você usando a sua voz para comandar o mundo invisível. E quando o mundo invisível responde, o mundo visível muda. O dinheiro que estava travado se solta. A porta que estava fechada se abre. A oportunidade que estava escondida aparece. E o que parecia impossível se torna realidade. Mas eu preciso te avisar de uma coisa. Esse vídeo não é curto. Não é fast food espiritual. É um vídeo longo, profundo, completo. Porque desbloqueio financeiro real não acontece em 5 minutos. Acontece quando você se dispõe a mergulhar. Quando você se dispõe a ouvir tudo. Quando você se dispõe a chegar até o final. E tem uma razão espiritual para isso. O decreto completo só se sela no fechamento.
Se você sair no meio, você libera só metade. Se você pular partes, você ativa só pedaços. Mas se você ficar do início ao fim, você recebe o pacote completo. Você ativa o código inteiro. Você destrava tudo de uma vez. Então eu vou te pedir, não sai. Não pula. Não deixa para ver depois. Fica aqui comigo agora. Porque o que está prestes a ser liberado na sua vida é grande demais para você perder por falta de paciência. É dinheiro real. É provisão concreta. É porta financeira se abrindo de verdade. E você merece isso. Você precisa disso. E chegou a hora de você receber. Então respira fundo. Aquieta o coração. Abre a mente. E vem comigo agora. Porque o Pai Nosso da prosperidade está prestes a ser revelado. E a sua vida financeira está prestes a mudar para sempre. Você não está aqui por acaso. Pode anotar isso, porque eu vou te provar nos próximos minutos que existe uma porta financeira específica que foi mantida fechada na sua vida. E hoje, ela vai ser destrancada. Não estou falando de motivação barata. Não estou falando de pensamento positivo superficial. Estou falando de um código espiritual real que a maioria das pessoas nunca teve acesso e que, quando ativado corretamente, começa a movimentar dinheiro na sua vida de forma que você nunca viu antes. Esse vídeo não é sobre religião comum. Não é sobre repetir palavras vazias. É sobre entender que existe um Pai Nosso diferente. Um Pai Nosso que não foi feito para você implorar, mas para você decretar. E a diferença entre esses dois movimentos é exatamente o que separa quem vive sufocado financeiramente de quem vive em provisão constante. Se você está cansado de trabalhar duro e o dinheiro nunca ser suficiente, se você está cansado de ver o mês acabar antes do salário, se você está cansado de sentir que existe uma trava invisível impedindo o dinheiro de chegar até você, então você precisa ouvir cada palavra deste vídeo até o final. Porque o que vai acontecer aqui não é passageiro. Agora, antes de continuar, eu preciso que você faça uma coisa muito simples, mas muito poderosa. Deixe seu like neste vídeo agora. Não é superstição, não é sorte, é alinhamento. Quando você aperta esse botão, você está dizendo espiritualmente: eu aceito o que está sendo liberado aqui. Você está criando um canal de reciprocidade. Você está abrindo a sua mão para receber. Muita gente assiste vídeos inteiros sobre prosperidade e continua com a mão fechada, com a postura fechada, com o coração travado, e depois reclama que nada funciona. O like é o primeiro ato de fé. É você dizendo: eu estou disposto a participar. Depois, eu quero que você vá nos comentários agora e escreva apenas 2 palavras: eu creio. Pode parecer simples, mas essas 2 palavras são uma declaração pública. É você fincando uma bandeira espiritual. É você dizendo para o universo, para Deus, para as forças que regem a provisão: eu creio que algo maior do que eu está agindo a meu favor. E se você quiser ir além, escreva também o seu primeiro nome, porque quando você coloca o seu nome ali, você está assinando um documento espiritual. Você está colocando a sua identidade nessa corrente de fé. Muita gente me pergunta: mas funciona mesmo? E eu respondo: funciona para quem participa de verdade. Funciona para quem não fica só assistindo de braços cruzados. Esse vídeo vai te entregar um decreto poderoso. Vai te entregar um Pai Nosso que foi feito para desbloquear portas financeiras. Mas você precisa estar com a postura certa. Não é sobre ser merecedor. Não é sobre ser perfeito. É sobre estar disposto. É sobre reconhecer que você foi chamado para a prosperidade, não para a miséria. Você nasceu para viver em abundância, não para viver contando centavos no fim do mês. E se hoje você está assistindo esse vídeo, não foi coincidência. Foi um chamado. Tem gente que vai passar batido por aqui, vai fechar o vídeo antes do final e vai continuar travado. Mas você não. Você está aqui porque algo maior te trouxe. Então fica comigo até o fim, porque o que vai ser liberado nos próximos minutos não volta atrás.
A porta financeira que estava fechada começa a se abrir. Agora eu preciso te explicar uma coisa que vai mudar completamente a forma como você se relaciona com dinheiro e com provisão. A maioria das pessoas foi ensinada a orar de um jeito que, na verdade, mantém elas presas na escassez. Pode soar estranho, mas é a verdade. Quando você foi ensinado a pedir, a suplicar, a implorar por dinheiro, você foi colocado numa posição de servo. E servo não comanda nada. Servo apenas espera o que o patrão decide dar. Essa postura de súplica constante cria uma frequência de carência. Você fica repetindo, por favor, me ajuda, por favor, manda dinheiro, por favor, abre uma porta, e sem perceber, você está confirmando espiritualmente que você não tem autoridade nenhuma sobre a sua própria vida financeira. O Pai Nosso que você conhece, aquele que todo mundo decora na infância, foi feito para uma coisa. Mas existe outro Pai Nosso, um Pai Nosso que quase ninguém te ensinou, que foi feito para você não pedir, mas decretar, para você não suplicar, mas ordenar. E a diferença entre esses dois movimentos é gigantesca. Pensa comigo, quando um rei precisa de alguma coisa no reino dele, ele não sai implorando. Ele emite um decreto. Ele bate o martelo e diz, que seja feito. E pronto, as coisas se movimentam. Os recursos aparecem. As portas se abrem. Porque a autoridade dele não vem de pedir licença, vem de reconhecer quem ele é. E você, no plano espiritual, não foi criado para ser mendigo. Você foi criado para ser herdeiro. Herdeiro não implora por herança. Herdeiro toma posse. Herdeiro assina o documento e recebe. Mas enquanto você continuar com a postura de quem está de mãos estendidas esperando caridade, o dinheiro vai continuar fugindo de você. Não porque Deus não quer te dar, mas porque você não está na frequência de quem recebe. Você está na frequência de quem mendiga, e mendicância atrai mais falta. Autoridade atrai provisão. Quando você muda a sua postura interior, quando você para de pedir e começa a decretar, tudo muda. As portas financeiras que estavam emperradas começam a ranger. Os caminhos que estavam bloqueados começam a se abrir. O dinheiro que parecia impossível começa a aparecer de lugares que você nem imaginava. Eu sei que isso mexe com muita coisa que te ensinaram. Eu sei que parece ousado demais. Mas a verdade espiritual é essa. Você tem autoridade. Você só não foi ensinado a usar. Te ensinaram a ser humilde ao ponto de ser passivo. Te ensinaram a aceitar a escassez como se fosse vontade divina. Te ensinaram que pobreza é virtude e que dinheiro é pecado. E enquanto você carrega essas crenças tortas, você vai continuar preso. O Pai Nosso da prosperidade não é arrogância, é reconhecimento. É você olhar para a promessa que já foi feita e dizer, eu tomo posse agora. É você entender que o pão de cada dia não é só comida. É provisão completa. É dinheiro para pagar as contas. É dinheiro para quitar a dívida. É dinheiro para realizar os sonhos que estão engavetados há anos. E quando você decreta isso com autoridade, com fé real, não com medo disfarçado de oração, o céu responde de um jeito diferente. Porque você não está mais pedindo permissão. Você está assumindo o que já é seu por direito espiritual. Você não é mendigo. Você é herdeiro. Deixa eu te contar o que acontece na vida da maioria das pessoas quando o assunto é dinheiro. Elas trabalham muito, acordam cedo, pegam um ônibus lotado, aguentam chefe mal-humorado, fazem hora extra, chegam em casa exaustas. E no fim do mês, quando o salário cai, já tem conta esperando. Tem boleto atrasado, tem cartão de crédito no limite. Tem financiamento travado porque a análise não passou. Tem aquele carro que era para ter comprado há 3 anos e continua só no sonho. E aí vem aquela sensação terrível, aquela sensação de que não importa o quanto você se esforce, o dinheiro nunca é suficiente. Parece que tem um buraco invisível por onde tudo escorre. Você recebe e já era. Não sobra, não acumula, não multiplica. E o pior,
Você começa a achar que o problema é você, que você não trabalha direito, que você não é capaz, que você nasceu para ser pobre mesmo. Mas eu vou te dizer uma coisa que vai aliviar esse peso agora. O problema não é você. O problema é que existe uma porta financeira na sua vida que está trancada e ninguém nunca te ensinou a chave certa para abrir. Essa porta financeira não é simbólica. Ela é real. No plano espiritual, existem portais de provisão, existem canais por onde o dinheiro flui. E quando esses canais estão bloqueados, não adianta você ralar. Não adianta você fazer 2, 3 empregos, porque o dinheiro vai entrar e vai sair na mesma velocidade. Você já reparou nisso? Tem mês que você ganha um dinheiro extra, uma grana que não esperava, e de repente aparece um gasto que você também não esperava, e aquele dinheiro vai embora como se nunca tivesse chegado. Isso não é azar. Isso é porta fechada. É bloqueio espiritual operando na sua vida financeira. E enquanto essa porta não for destrancada do jeito certo, você vai continuar nesse ciclo. Vai continuar trabalhando feito louco e vivendo apertado. Mas a boa notícia, a notícia que você precisa gravar agora, é que essa porta pode ser aberta hoje. Agora. Neste exato momento. E o que vai abrir essa porta não é esforço físico, não é trabalhar mais. É um decreto espiritual correto, feito com autoridade, feito com fé verdadeira, usando as palavras certas, na frequência certa. O Pai Nosso da Prosperidade que você vai ouvir aqui foi feito exatamente para isso, para destravar, para desbloquear, para abrir o que estava fechado. Cada palavra dele foi escolhida para mexer com as travas espirituais que impedem o dinheiro de chegar até você. Não é magia, não é feitiçaria, é código espiritual, é senha de acesso, é você falando a língua que o céu entende quando o assunto é provisão. E quando você fala essa língua do jeito certo, as coisas começam a se movimentar. O gerente do banco que sempre negava seu crédito de repente aprova. A vaga de emprego que parecia impossível de repente aparece. O dinheiro que alguém te devia há anos, de repente é pago. A oportunidade que você nem estava procurando de repente bate na sua porta. Isso não é sorte. Isso é porta financeira se abrindo. É provisão começando a fluir. É o bloqueio sendo quebrado. E você vai sentir a diferença. Porque quando a porta abre de verdade, o dinheiro não vem só uma vez. Ele começa a vir de vários lugares ao mesmo tempo. Começa a vir por caminhos que você nunca imaginou. O bloqueio financeiro está sendo quebrado agora. Agora eu preciso que você entenda uma verdade que vai libertar a sua mente e a sua vida financeira de uma vez por todas. Você não está pedindo favor. Você está tomando posse de uma herança que já é sua. A diferença é enorme. Quando você pede favor, você fica dependendo da boa vontade de alguém. Você fica esperando. Você fica torcendo para que a resposta seja sim. Mas quando você toma posse de herança, você não espera nada. Você simplesmente pega o que já tem o seu nome escrito. Pensa num filho que o pai deixou uma casa, um terreno, uma conta bancária. Esse filho não precisa implorar para receber. Ele só precisa assinar os papéis e tomar posse. A herança já era dele antes mesmo do pai morrer. Já estava reservada. Já tinha o nome dele. E no plano espiritual é exatamente assim. A prosperidade, o dinheiro, a provisão constante, tudo isso já foi reservado para você antes mesmo de você nascer. Mas ninguém te ensinou isso. Te ensinaram o contrário. Te ensinaram que você precisa merecer. Te ensinaram que você precisa sofrer. Te ensinaram que dinheiro é sujo e que pobreza é santa. E você cresceu acreditando que pedir dinheiro a Deus é quase um pecado. Mas olha o que a verdade espiritual diz. Você foi criado à imagem e semelhança do Criador. E o Criador não é pobre. O Criador não passa necessidade. O Criador não vive contando moedas. Ele é dono de tudo. E se você foi feito à imagem dele, a prosperidade não é exceção na sua vida. É regra. A falta não é o normal.
é desvio. O sufoco financeiro não é propósito, é ataque. Tem algo querendo te manter pequeno. Tem algo querendo te manter com medo. Porque quando você está sufocado financeiramente, você não tem tempo de pensar em propósito. Você não tem tempo de sonhar. Você não tem energia para ajudar ninguém. Você vive no modo sobrevivência. E é exatamente isso que o inimigo da sua alma quer. Ele quer você travado, preocupado, ansioso, acordando de madrugada pensando em conta para pagar. Porque assim você não cresce, você não brilha, você não impacta. Mas quando você entende que a prosperidade já é sua, quando você muda a postura de mendigo para herdeiro, tudo muda. A sua oração muda, a sua declaração muda, a sua fé muda, e o resultado muda também. É por isso que o Pai Nosso da Prosperidade não é uma súplica, é um decreto. É você batendo o martelo espiritualmente e dizendo: o que é meu por direito, eu tomo agora. É você entendendo que o pão de cada dia não é esmola. É provisão garantida. É dinheiro entrando. É conta sendo paga, é dívida sendo quitada. É financiamento sendo aprovado. É porta financeira se abrindo sem você precisar rastejar. E quando você decreta isso com a autoridade de quem sabe quem é, o céu não questiona. O céu libera. Porque você não está pedindo o que não é seu. Você está reclamando o que já tem o seu nome. Você está acessando a herança que já estava reservada. E esse acesso não depende de você ser perfeito. Não depende de você nunca ter errado. Depende só de você reconhecer a identidade que você carrega. Herdeiro, filho, autoridade. Quando você se vê assim, o dinheiro começa a te ver de outro jeito também. As oportunidades começam a te enxergar. As portas financeiras começam a se abrir. Porque você não está mais na frequência da falta. Você entrou na frequência da abundância. Você é herdeiro, não mendigo. Agora vamos falar de uma coisa que a maioria das pessoas não entende, mas que faz toda a diferença na hora de receber provisão. Não basta o céu liberar. Você precisa estar pronto para receber. Parece simples, mas não é. Tem gente que passa a vida inteira pedindo dinheiro, pedindo prosperidade, pedindo que as coisas melhorem, mas por dentro está completamente fechada. A mente está cheia de medo. O coração está cheio de dúvida. A boca confessa uma coisa, mas o pensamento confirma outra. Você já reparou quantas vezes por dia você pensa: não vai dar, não vai acontecer, isso não é para mim, eu não mereço? Esses pensamentos não são neutros. Eles criam realidade. Eles fecham portas. Eles bloqueiam canais. Porque no mundo espiritual, a sua convicção interna é mais poderosa que a sua oração externa. Não adianta você decretar prosperidade se lá no fundo você acredita que vai continuar quebrado. Não adianta você declarar abundância se você se enxerga como alguém que nasceu para passar sufoco. A trava não está lá fora. A trava está aqui dentro, e enquanto você não desarmar essa trava mental, o dinheiro pode até aparecer, mas não vai ficar. Você conhece gente assim. Gente que ganha na loteria e 5 anos depois está quebrada de novo. Gente que recebe herança e perde tudo. Gente que consegue um emprego bom e de repente é demitida. Por quê? Porque a mente não estava preparada para sustentar a abundância. A identidade interna continuou sendo de pobre. E quando a identidade é de pobre, o dinheiro não consegue se fixar. Ele vem, dá uma passada e vai embora. Porque não encontrou terreno fértil. Não encontrou alguém que realmente acreditasse que merecia ficar com ele. É por isso que antes de qualquer coisa, antes de decretar, antes de orar, antes de pedir, você precisa ajustar a sua identidade. Você precisa olhar no espelho e ver um herdeiro. Não um coitado. Não uma vítima. Não alguém que está sempre devendo, sempre atrasado, sempre no aperto. Você precisa começar a se enxergar como alguém próspero. Alguém que o dinheiro procura. Alguém que as oportunidades perseguem. Alguém que tem favor divino operando a favor dele o tempo todo. E quando você começa a se ver assim, o céu confirma.
As circunstâncias começam a se alinhar. As portas financeiras começam a ranger. O Pai Nosso da prosperidade que você vai ouvir aqui não é só sobre pedir dinheiro. É sobre transformar a sua identidade. É sobre você sair da posição de quem implora e entrar na posição de quem governa. Governar a sua vida financeira. Governar os seus pensamentos. Governar as palavras que saem da sua boca. Porque cada palavra que você fala está construindo ou destruindo o seu futuro financeiro. Cada pensamento que você alimenta está abrindo ou fechando portas. E a partir de agora, você vai começar a falar diferente. Você vai começar a pensar diferente. Você não vai mais dizer, estou quebrado. Você vai dizer, estou em processo de restauração financeira. Você não vai mais dizer, nunca tenho dinheiro. Você vai dizer, o dinheiro está chegando por caminhos que eu nem imagino. Você não vai mais dizer, minha vida financeira é um caos. Você vai dizer, minhas portas financeiras estão se abrindo agora. Isso não é fingimento, isso é decreto. Isso é você alinhando a sua boca com a verdade espiritual, não com a mentira que as circunstâncias te contam. E quando você faz isso com constância, com fé verdadeira, as coisas começam a mudar de verdade. A sua identidade está mudando agora. Deixa eu te mostrar agora por que tantas pessoas ficam presas num ciclo financeiro ruim e nunca conseguem sair. Tem a ver com medo. Medo invisível. Medo que você nem percebe que está carregando, mas que está comandando a sua vida financeira nos bastidores. É o medo de não ter o suficiente. O medo de perder o pouco que tem. O medo de arriscar e dar errado. O medo de sonhar grande e se frustrar. Esse medo não grita. Ele sussurra. Ele fica ali no fundo da sua mente, criando sabotagem silenciosa. Você quer investir no negócio, mas o medo fala. E se você perder tudo? Você quer sair do emprego que te sufoca para tentar algo novo, mas o medo fala. E se for pior? Você quer acreditar que o dinheiro pode chegar de forma inesperada, mas o medo fala. Não seja iludido, a vida é dura. E você obedece o medo. Você toma decisões baseadas nele. Você fica pequeno, fica quieto, fica parado. E o medo adora isso. Porque enquanto você está paralisado, ele está no controle. E enquanto ele está no controle, a prosperidade não consegue entrar. Porque prosperidade e medo não coexistem. Onde tem medo, não tem fé. Onde tem fé verdadeira, o medo perde força. Agora presta atenção nisso. O medo financeiro não é só seu. Ele foi plantado. Foi ensinado. Você cresceu ouvindo que dinheiro acaba. Que o mundo é cruel. Que você precisa se agarrar no pouco que tem porque pode ser que não venha mais. Você viu os seus pais sofrendo. Você viu conta sendo cortada. Você viu discussão por causa de dinheiro. Você viu aperto. Você viu falta. E tudo isso foi criando dentro de você uma crença profunda. Não dá para confiar que vai ter. E essa crença virou medo. E esse medo virou trava. E essa trava virou escassez real. Porque você atrai exatamente o que você mais teme. Se você vive com medo de faltar, você programa a falta. Se você vive com medo de perder, você programa a perda. Não é punição divina. É lei espiritual. A sua frequência emocional dominante cria a sua realidade financeira. E se a sua frequência dominante é medo, a realidade vai ser escassez. Mas se você mudar a frequência para a fé, para a coragem, para a confiança, a realidade muda junto. As portas que estavam fechadas começam a ceder. O dinheiro que estava travado começa a fluir. E é exatamente por isso que o Pai Nosso da prosperidade inclui um pedido específico: livramento. Não só livramento de dívidas, mas livramento do medo que mantém você preso. Porque você pode quitar todas as dívidas hoje e criar novas amanhã se a raiz do problema não for arrancada. E a raiz é o medo. É a mentalidade de escassez. É a crença de que nunca vai ser suficiente. Quando você decreta livramento de verdade,
Você não está só pedindo para a conta ser paga. Você está pedindo para a corrente mental ser quebrada. Você está pedindo coragem. Coragem para acreditar que o dinheiro vai chegar. Coragem para dar passos mesmo sem garantia. Coragem para plantar mesmo sem ver a colheita ainda. Porque é a coragem que abre caminho. É a coragem que faz você sair do lugar. É a coragem que atrai provisão. E quando você se levanta com coragem, quando você decreta com autoridade, mesmo sentindo o medo tentando te puxar para trás, algo poderoso acontece no mundo espiritual. As forças que estavam segurando o seu dinheiro recebem ordem de soltar. Os portais que estavam bloqueados recebem ordem de abrir. E o que era impossível, de repente, se torna caminho. O medo está perdendo o controle agora. Agora eu vou te revelar algo que poucas pessoas sabem, mas que muda tudo quando você entende. No mundo espiritual, existe uma batalha acontecendo pela sua vida financeira. Não é teoria, não é metáfora, é real. Tem forças trabalhando para manter você preso, quebrado, sufocado. E tem forças trabalhando para te libertar, te prosperar, te elevar. E o que define qual lado vence não é sorte. É a sua postura, é a sua declaração, é a autoridade que você assume ou deixa de assumir. Enquanto você fica passivo, enquanto você só reclama, só chora, só se lamenta da situação financeira, o lado que quer te manter na escassez ganha terreno. Mas quando você levanta a voz, quando você decreta, quando você bate o pé espiritualmente e diz, chega, isso aqui muda agora, o jogo vira. Porque decreto com autoridade aciona reforços celestiais, aciona anjos, aciona intervenção divina, aciona movimentação no invisível que depois se manifesta no visível. E o que parecia impossível de mudar, de repente começa a se reorganizar. Pensa comigo. Você já teve aquela sensação de que não importa o que você faz, o dinheiro não chega? De que parece que tem uma parede invisível entre você e a prosperidade? Essa parede não está na sua cabeça. Ela é espiritual. São amarras, são bloqueios, são travas que foram colocadas para impedir o fluxo financeiro na sua vida. E essas travas não saem com esforço físico. Você pode trabalhar 20 horas por dia, que a trava continua lá. Porque o problema não é falta de esforço, é bloqueio espiritual. E bloqueio espiritual só sai com intervenção espiritual. É por isso que o Pai Nosso da prosperidade não é só palavras bonitas. É espada, é chave, é dinamite espiritual explodindo cadeias. Cada palavra desse decreto foi escolhida para cortar, para abrir, para destravar. E quando você declara com fé verdadeira, com autoridade real, não como quem está tentando a sorte, mas como quem sabe que tem direito, as coisas começam a se mover no invisível. Os anjos recebem ordem de batalha. As amarras recebem ordem de quebra. As portas financeiras recebem ordem de abertura. Agora escuta isso com atenção. Você não está sozinho nessa luta. Você tem um exército espiritual ao seu favor, mas esse exército só se movimenta quando você decreta. Eles não agem por conta própria. Eles esperam a sua ordem. E a sua ordem vem através da sua boca, através das palavras que você fala com convicção. É por isso que ficar calado não resolve. Reclamar não resolve. Chorar não resolve. O que resolve é decretar. É você abrir a boca e dizer: eu ordeno que toda porta financeira fechada na minha vida se abra agora. E não é arrogância, é autoridade delegada. É você usando o poder que já foi dado para você, mas que ninguém te ensinou a usar. E quando você usa, quando você decreta de verdade, não com dúvida, não com medo, mas com certeza, o céu confirma. Os anjos se movimentam. As circunstâncias começam a se reorganizar. O dinheiro que estava preso começa a se soltar. A oportunidade que estava escondida começa a aparecer. O favor que parecia impossível começa a se manifestar. E você vai ver com os seus próprios olhos que não era ilusão. Era real.
O mundo espiritual é mais real que o mundo físico. E quando você aprende a operar nele, tudo muda. O exército celestial está se movimentando a seu favor agora. Chegou a hora de você entender o coração deste vídeo. Chegou a hora de você ouvir o Pai Nosso que foi feito não para você implorar, mas para você tomar posse. Não para você pedir migalhas, mas para você decretar provisão completa. Este não é o Pai Nosso que você aprendeu na infância. Este é o Pai Nosso da prosperidade. O Pai Nosso da abundância financeira. O Pai Nosso que abre portas, que quebra travas, que libera dinheiro. E eu vou pedir uma coisa muito importante agora. Você vai repetir comigo. Não leia passivamente. Não escute só de ouvido. Fale junto, porque a sua voz ativa. A sua boca decreta. E quando você proclama essas palavras em voz alta, você está assinando um documento espiritual. Você está liberando autoridade. Você está destravando canais de provisão que estavam fechados há anos. Então prepara o coração. Aquieta a mente. E vamos decretar juntos agora. Repita comigo, com fé, com convicção, como quem sabe que tem direito. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de prosperidade. Seja feita a tua vontade de abundância, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, o dinheiro nosso de cada dia, a provisão nossa de cada dia nos dá hoje. Não amanhã, não depois. Hoje. Perdoa as nossas dívidas, as nossas transgressões financeiras, os nossos erros com dinheiro, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação de escassez, mas livra-nos de todo mal financeiro, de toda dívida que sufoca, de todo empréstimo que aprisiona, de todo cartão de crédito que devora, de toda porta financeira fechada. Porque teu é o reino, teu é o poder, teu é o dinheiro, tua é a provisão, tua é a abundância, para todo o sempre. Amém. Agora eu decreto: minhas contas estão pagas, meu financiamento está aprovado, meu cartão está quitado, minhas dívidas estão canceladas, minhas portas financeiras estão abertas, o dinheiro está chegando, a provisão está fluindo, a abundância está se manifestando. Ainda hoje, começando agora, em nome de Jesus. Amém. Pronto. Você acabou de fazer um decreto poderoso. Você acabou de ativar algo no mundo espiritual que não volta atrás. E agora eu preciso que você entenda uma coisa. Isso que você acabou de falar não foi oração comum. Foi senha. Foi código de acesso. Foi chave virando na fechadura de uma porta financeira que estava trancada na sua vida. E quando a porta começa a abrir, as coisas começam a se movimentar. Você vai perceber. Pode ser ainda hoje, pode ser amanhã, pode ser nos próximos dias. Mas você vai perceber. Um dinheiro inesperado vai aparecer. Uma conta que parecia impossível de pagar vai ser resolvida. Uma oportunidade que você nem estava procurando vai bater na sua porta. Alguém vai te ligar. Alguém vai te oferecer algo. Alguma coisa vai se destravar. Porque o que você fez aqui não foi brincadeira. Foi decreto real. E decreto com fé não volta vazio. Ele vai e cumpre o propósito. Ele abre o que estava fechado. Ele libera o que estava preso. Ele traz de volta o que foi roubado. Então fica atento. Fica de olho. Fica esperando com fé, porque está começando a se manifestar agora. A provisão está sendo liberada agora. Agora que você já decretou, agora que você já liberou a palavra, tem uma coisa muito importante que você precisa fazer: tomar posse. Não basta liberar. Não basta decretar. Você precisa estender a mão e pegar. Você precisa agir como quem já recebeu, mesmo que ainda não tenha visto nada. Porque no mundo espiritual, a coisa já está liberada. Já saiu. Já está a caminho. Mas se você continuar com a postura de quem está esperando, de quem está duvidando, de quem está achando que não vai acontecer, você bloqueia a manifestação. É como se você encomendasse uma entrega,
mas não abrisse a porta quando o entregador chega. A bênção está batendo, mas você não atende porque não acredita que é real. E o tempo passa, e a provisão que era para entrar fica circulando, esperando você ter coragem de receber. É por isso que tomar posse é tão importante. Tomar posse é você dizer: eu já considero feito. É você começar a falar como quem já tem. É você começar a agir como quem já recebeu. Não é fingimento, é fé em ação. Pensa numa pessoa que comprou um imóvel. Ela assinou o contrato, pagou a entrada, mas a chave só vai ser entregue daqui a 30 dias. Essa pessoa não fica dizendo: eu não tenho casa. Ela diz: eu comprei uma casa. Ela já fala como dona. Ela já age como proprietária. Ela já mostra foto para os amigos. Ela já planeja onde vai colocar os móveis, porque no papel a casa já é dela. Só falta a chave. E é exatamente assim com a provisão espiritual. Você já decretou. Você já liberou. Você já assinou o documento. Agora você precisa começar a falar como dono. Minha vida financeira está restaurada. Meu dinheiro está chegando. Minhas portas estão abertas. Minha dívida está quitada. Não importa se o banco ainda não confirmou. Não importa se a conta ainda está lá. No mundo espiritual, já está feito. E quando você age com base no que já está feito no invisível, o visível se ajusta. As circunstâncias começam a se reorganizar. O impossível começa a virar possível. O bloqueado começa a destravar. Agora escuta. Tem gente que decreta e continua reclamando. Decreta provisão de manhã e de tarde está falando: eu estou quebrado, eu não tenho nada, minha vida financeira é um caos. E aí cancela tudo, porque a boca que decreta é a mesma boca que destrói. Se você decretou abundância, para de decretar escassez. Se você decretou que as portas estão abertas, para de falar que está tudo fechado. Vigia a sua boca, vigia os seus pensamentos. Vigia as palavras que você solta sem pensar, porque cada palavra é semente. E você está plantando o tempo todo. Ou você planta provisão, ou você planta falta, ou você planta abertura, ou você planta bloqueio. Não tem meio termo. E se você quer que o decreto que você fez há pouco se manifeste com força total, você precisa sustentar ele com a sua boca. Precisa confirmar ele todos os dias. Precisa repetir ele. Precisa viver na frequência dele. E quando você faz isso, quando você toma posse de verdade, as coisas aceleram. O que ia demorar meses acontece em semanas. O que ia demorar anos acontece em meses. Porque você não está mais esperando passivamente. Você está participando ativamente da sua própria restauração financeira. Você está tomando posse agora. Agora eu preciso te falar sobre algo que a maioria das pessoas esquece, e por isso perde a bênção no meio do caminho. Não basta você decretar uma vez e pronto. Não basta você tomar posse e achar que já era. Você precisa manter. Você precisa proteger. Você precisa blindar a sua mente contra tudo que vem para roubar o que foi liberado. Porque no momento em que você decretou, no momento em que você tomou posse, começou uma reação no mundo espiritual. As forças que mantinham você preso receberam ordem de soltar. Os bloqueios receberam ordem de quebrar. E eles não gostam disso. Eles não vão embora quietos. Eles vão tentar te fazer desistir. Vão tentar colocar dúvida na sua cabeça. Vão tentar te fazer voltar para a mentalidade antiga. E se você não estiver firme, se você não estiver blindado, você vai fraquejar. Vai olhar para a conta que ainda não foi paga e vai pensar: não funcionou. Vai olhar para o dinheiro que ainda não chegou e vai pensar: eu sabia que era ilusão. E aí você cancela tudo. Você derruba com a dúvida o que construiu com a fé. É por isso que blindagem mental não é opcional. É obrigatório. Você precisa construir um muro ao redor da sua mente. Precisa filtrar o que entra. Precisa parar de alimentar pensamento de escassez. Precisa parar de assistir notícia que só fala de crise.
Precisa parar de ficar ouvindo gente derrotada falando de derrota. Porque tudo isso contamina. Tudo isso enfraquece a sua fé. Tudo isso coloca rachadura na sua convicção. E quando a convicção racha, a provisão vaza. Você já viu gente que estava bem financeiramente e de repente despencou? Não foi só má gestão. Foi mentalidade. Foi medo que entrou. Foi pensamento de perda que ganhou espaço. Foi a pessoa começar a acreditar que ia perder, e aí perdeu mesmo. Porque a mente comanda a realidade. Se a sua mente está cheia de medo, a sua vida vai ficar cheia de falta. Se a sua mente está cheia de fé, a sua vida vai ficar cheia de provisão. Não tem como separar. A realidade externa é reflexo direto da realidade interna. Então, a partir de agora, você vai fazer diferente. Você vai acordar todo dia e repetir o decreto. Você vai lembrar a si mesmo que as portas financeiras estão abertas. Você vai se olhar no espelho e dizer: eu sou próspero, eu sou abençoado, o dinheiro me procura, as oportunidades me perseguem. E quando vier o pensamento contrário, quando vier a dúvida, quando vier o medo tentando te convencer de que nada mudou, você vai cortar na hora. Você vai dizer em voz alta: eu cancelo esse pensamento agora. Eu decreto que a minha vida financeira está restaurada. Eu decreto que o dinheiro está chegando. Eu decreto que as minhas portas estão abertas. Você vai fazer isso quantas vezes for necessário, até a mente entender que quem manda é você, não ela. Até os pensamentos de escassez perderem força. Até a fé se tornar mais forte que o medo. E quando você chegar nesse ponto, quando você estiver realmente blindado, a provisão não só chega, ela fica, ela se multiplica, ela se estabelece. Porque você criou terreno fértil. Você criou estrutura interna para sustentar a abundância. E aí a mudança não é temporária, é permanente. A sua mente está sendo blindada agora. Agora vamos falar sobre algo que vai fazer a diferença entre você receber uma bênção isolada ou entrar num fluxo constante de provisão. Restituição. Multiplicação. Isso não é promessa vazia, é princípio espiritual real. Quando você foi bloqueado financeiramente, quando você passou anos travado, com dinheiro escorrendo pelas mãos, com oportunidades fugindo, com portas batendo na sua cara, você não perdeu só dinheiro, você perdeu tempo, você perdeu paz, você perdeu sono, você perdeu sonhos. E Deus não é injusto. Ele não vai simplesmente abrir a porta agora e falar: pronto, segue a vida. Não. Ele vai restituir. Ele vai devolver o que foi roubado. Ele vai compensar o tempo perdido. Ele vai multiplicar o que você nem esperava receber. E isso não é fantasia. Isso já está escrito. Isso já é promessa. O ladrão que roubou, quando é pego, não devolve só o que pegou. Devolve em dobro, em triplo, em cétuplo. E todo bloqueio financeiro que operou na sua vida foi roubo espiritual. Foi algo te impedindo de receber o que era seu por direito. E agora que a porta está se abrindo, agora que o bloqueio está sendo quebrado, vem restituição junto. Você vai ver dinheiro chegando de lugares que você nem lembrava. Aquele processo que você tinha esquecido vai ser aprovado. Aquele dinheiro que alguém te devia há anos vai aparecer. Aquela oportunidade que você perdeu lá atrás vai voltar de outra forma. Maior, melhor. Porque quando Deus restitui, Ele não devolve igual. Ele devolve multiplicado. Ele não dá migalha. Ele dá fartura. Ele não abre portinha. Ele abre portão. E você precisa estar preparado para isso. Precisa ampliar a sua expectativa. Precisa parar de pensar pequeno. Porque se você continuar esperando pouco, você vai receber pouco. Mas se você começar a esperar grande, se você começar a acreditar que o que vem agora não é só para cobrir o básico, mas para te colocar em outro nível, aí você abre espaço para a multiplicação acontecer. Aí você permite que o céu faça além do que você pediu, além do que você imaginou, além do que você achou possível. E quando isso acontece, você não só sai da dívida,
Você entra na abundância. Você não só paga as contas. Você começa a realizar sonhos. Você não só sobrevive. Você prospera de verdade. Mas tem uma condição. Você precisa crer. Crer de verdade. Não é torcer. Não é esperar. É crer. É ter certeza. É olhar para a situação ainda quebrada e dizer: eu sei que a restituição está vindo. É olhar para a conta ainda sem pagar e dizer: eu sei que a multiplicação está a caminho. É olhar para o dinheiro que ainda não chegou e dizer: eu sei que já saiu, só está vindo. Porque fé não espera ver para crer. Fé crê primeiro e depois vê. E quando você crê de verdade, quando você decreta restituição e multiplicação com convicção, o céu não tem escolha. O céu confirma. Porque você não está pedindo favor. Você está reclamando direito. Você está cobrando promessa. Você está dizendo: o que é meu por palavra divina eu tomo agora. E isso ativa uma resposta poderosa no mundo espiritual. Os céus se abrem. A provisão desce. A multiplicação começa. E o que era impossível de acontecer, acontece. O que era impossível de mudar, muda. O que era impossível de receber, chega. E você vai olhar para trás daqui a alguns meses e vai dizer: como é que isso aconteceu? E a resposta vai ser simples: porque você decretou, porque você creu, porque você tomou posse. E o céu respondeu: a restituição e a multiplicação estão chegando agora. Agora eu vou te dar o protocolo final. O que você precisa fazer a partir de agora para garantir que tudo o que foi liberado aqui se manifeste completamente na sua vida. Primeiro, você vai ouvir este vídeo por 3 dias consecutivos. Não pula dia. Não escuta um dia sim e outro não. 3 dias seguidos. De preferência no mesmo horário, porque repetição cria frequência. Repetição fixa o decreto. Repetição fortalece a fé. Cada vez que você ouve, você está martelando a porta financeira que estava travada. Cada vez que você repete o Pai Nosso da prosperidade, você está assinando de novo o documento espiritual. Cada vez que você declara que as suas portas estão abertas, você está confirmando a ordem no mundo invisível. E no 3º dia, algo vai ter mudado. Pode ser pequeno, pode ser grande, mas você vai perceber. Vai perceber um alívio, vai perceber uma ideia nova, vai perceber um caminho que não estava vendo antes, vai perceber dinheiro chegando, vai perceber oportunidade aparecendo. Porque 3 dias de decreto consecutivo criam momentum, criam pressão espiritual, criam abertura real. Segundo, você vai voltar aqui nos comentários e vai escrever uma frase de posse. Não vai escrever amém. Não vai escrever obrigado. Você vai escrever uma declaração. Exemplos: minhas portas financeiras estão abertas. O dinheiro está chegando na minha vida agora. Minha dívida está cancelada. Meu financiamento está aprovado. Eu sou próspero. Escolhe a que mais te toca e escreve. Porque quando você escreve, você está publicando. Você está tornando pública a sua fé. Você está fincando uma bandeira. E isso tem poder. Isso cria testemunho. Isso fortalece não só você, mas todo mundo que está passando pela mesma luta. Terceiro, você vai compartilhar este vídeo com pelo menos 3 pessoas. Não porque eu preciso de visualização, mas porque compartilhar é semear. É você abrir um canal de reciprocidade. É você dizendo: eu recebi e agora eu passo adiante. E quando você faz isso, você libera mais bênção para você mesmo. Porque quem planta, colhe. Quem dá, recebe. Quem compartilha, multiplica. É lei espiritual, funciona sempre. E por último, mas não menos importante, se você quiser entrar numa corrente ainda mais forte, se você quiser ter o seu nome sendo mencionado em oração todos os dias, se você quiser fazer parte de uma comunidade que está decretando junto, prosperando junto, vencendo junto, você pode se tornar membro deste canal. Quando você se torna membro, você entra numa egrégora diferente. Você entra num grupo que está alinhado na mesma frequência. E isso amplifica tudo. Amplifica a sua fé.
Amplifica a sua provisão. Amplifica as portas que se abrem. Não é obrigação. Mas se você sentir no coração que é para você, clica ali no botão Seja Membro e entra com a gente. Agora eu vou encerrar com um decreto final. E eu quero que você repita comigo uma última vez, selando tudo o que foi dito aqui. Vamos lá. Repete comigo agora. Eu decreto que a partir de hoje, a minha vida financeira está restaurada. Eu decreto que todo bloqueio está quebrado. Eu decreto que toda porta fechada está aberta. Eu decreto que o dinheiro está chegando, a provisão está fluindo, a abundância está se manifestando. Eu decreto restituição total. Eu decreto multiplicação sobrenatural. Eu decreto que o que foi roubado está sendo devolvido em dobro. Eu decreto que os meus dias de sufoco terminaram. Eu decreto que os meus dias de escassez acabaram. Eu decreto que eu entrei no tempo de colheita. Em nome de Jesus. Está feito. Está selado. Está confirmado. Amém. Chegamos ao fim. E se você está aqui agora, se você ouviu tudo do início até este momento, você não é igual à maioria. A maioria desiste no meio. A maioria pula. A maioria não tem paciência para chegar até o final. Mas você chegou. E isso já diz muito sobre você. Diz que você está pronto. Diz que você está disposto. Diz que você realmente quer que a sua vida financeira mude. E ela vai mudar. Porque tudo que foi decretado aqui, tudo que foi liberado aqui, tudo que foi selado aqui, não volta atrás. Está feito. Está confirmado. Está registrado no mundo espiritual. E agora é só questão de tempo para se manifestar no mundo físico. Mas esse tempo depende de você. Depende da sua fé. Depende da sua postura. Depende de você fazer o que eu vou te pedir agora. Primeira coisa, você vai ouvir este vídeo por 3 dias consecutivos. Não é sugestão, é protocolo. 3 dias seguidos. Pode ser de manhã, pode ser de noite, mas tem que ser todo dia. Porque cada vez que você ouve, você está reforçando o decreto. Você está martelando a porta que estava trancada. Você está confirmando a ordem no invisível. E no 3º dia, você vai perceber algo diferente. Vai perceber uma mudança. Pode ser um dinheiro que chega inesperado. Pode ser uma oportunidade que aparece do nada. Pode ser um alívio que você sente no peito. Pode ser uma ideia que surge na mente. Mas você vai perceber. Porque 3 dias de decreto criam movimento, criam abertura, criam manifestação real. Segunda coisa, você vai voltar aqui nos comentários agora e vai escrever uma frase de posse. Não escreve amém. Não escreve obrigado. Escreve uma declaração. Escreve: minhas portas financeiras estão abertas. Ou, o dinheiro está chegando na minha vida agora. Ou, minha dívida está cancelada. Escolhe a frase que mais te toca e escreve. Porque quando você escreve, você está publicando a sua fé. Você está testemunhando. Você está fortalecendo não só você, mas todo mundo que está nessa luta junto com você. Terceira coisa, compartilha este vídeo com pelo menos 3 pessoas. Pode ser no WhatsApp, pode ser no Facebook, pode ser onde você quiser, mas compartilha. Porque compartilhar é semear. É você dizendo: eu recebi e agora eu passo adiante. E quando você faz isso, você abre um canal ainda maior de provisão para a sua própria vida. Porque quem dá, recebe. Quem planta, colhe. Quem compartilha, multiplica. É lei espiritual. Funciona sempre. E se você sentir no coração que quer entrar numa corrente ainda mais forte, se você quer fazer parte de uma comunidade que está decretando junto, prosperando junto, vencendo junto, você pode se tornar membro deste canal. Quando você vira membro, o seu nome entra nas orações diárias. Você entra numa egrégora poderosa. Você entra num grupo alinhado na mesma frequência. E isso amplifica tudo. Amplifica a sua fé. Amplifica a sua provisão. Amplifica as portas que se abrem na sua vida. Não é obrigação.
Mas se for para você, você vai saber. E aí é só clicar no botão Seja Membro e entrar. Agora eu quero te fazer 3 perguntas. E eu quero que você responda com sinceridade, mesmo que seja só no seu coração. Primeira pergunta: você realmente acredita que a sua vida financeira pode mudar? Não estou perguntando se você torce. Estou perguntando se você crê. Porque se você crê de verdade, você já começou a mudar. Segunda pergunta: você está disposto a fazer a sua parte? Ouvir os 3 dias. Decretar todo dia. Vigiar a boca. Proteger a mente. Tomar posse. Porque decreto sem ação é vazio. Fé sem obra é morta. Você precisa participar da sua própria restauração financeira. Terceira pergunta: você está pronto para receber mais do que você pediu? Porque Deus não dá migalha. Ele dá fartura. Ele não abre portinha. Ele abre portão. E se você não ampliar a sua expectativa, se você continuar esperando pouco, você vai limitar o que Ele quer te dar. Então amplia. Espera grande. Crê grande. Recebe grande. Eu quero encerrar agora com uma última palavra sobre você. Você não é vítima. Você não é coitado. Você não nasceu para ser pobre. Você não foi criado para viver sufocado. Você é herdeiro. Você é filho. Você tem autoridade. Você tem promessa. Você tem direito. E tudo que foi bloqueado na sua vida financeira até hoje não foi vontade divina. Foi ataque. Foi bloqueio espiritual. Foi trava que alguém colocou para te impedir de brilhar. Mas hoje essa trava foi quebrada. Hoje esse bloqueio foi destruído. Hoje essas portas foram abertas. E o que vem agora não é mais escassez. É provisão, não é mais falta. É abundância, não é mais sufoco. É alívio, não é mais dívida. É quitação, não é mais travado, é liberado. E você vai ver, você vai testemunhar, você vai viver isso. Porque está feito, está selado, está confirmado, em nome de Jesus. Amém.